Olá, meu nome é Anderson de Lima Silva, eu tenho 27 anos e alguns dias. Isso porque, há 10.105 dias atrás, eu fui puxado de um buraco por um homem chamado Dr. Emílio, que minha mãe, Lúcia de Lima Silva, sempre disse que era um homem muito bom, gentil e atencioso. Mas naquele momento, depois de ser puxado bruscamente de um lugar quentinho e aconchegante, que tinha tudo que eu precisava para viver, eu realmente não o achava tão gentil assim. Principalmente depois que, por meio de uma tesoura, ele me separou sem nem ao menos perguntar se eu o autorizava da única parte que ligava o meu corpo, a única pessoa que, naquele instante, me dava tudo que eu precisava: minha mãe. Como se não bastasse me arrancar do buraco que eu não pedi para sair, decepar o único canal de ligação com a minha única fonte de vida, ele me pôs de ponta cabeça, me segurando pelos pés e pá! Deu-me um tapa na bunda, sem dó. E eu, que estava aos prantos, me senti violentado, massacrado, invadido, ofendido, torturado, angustiado. Mas ele ignorou tudo isso, olhou para minha mãe e disse apenas: "Ele está ótimo e é um menino." Pô, e o resto? Ele não ia dizer não? Pois não disse. Só depois de crescido é que eu fui entender que o lugar que eu achava aconchegante se chamava útero, que aquele canal de ligação entre eu e minha mãe se chamava cordão umbilical, e ele só me tirou de lá de dentro porque minha mãe pediu. E ela não teria pedido se tivesse um espacinho a mais para mim. Mas eu tinha uma anomalia. Não parava de crescer. E o útero dela ficou pequeno demais para mim. Mas eu realmente não sabia de tudo isso naquele instante, pois não se sabe nada quando se é bebê. Bebê é o nome dado a toda criatura viva que tem pouco tempo de existência comparado ao restante de sua espécie. No caso, estamos vendo vários bebês da espécie humana. Guti, guti, guti. O bebê em questão se chama Isabel Vitória Lima Carrodéguas. Esse bebê tem esse nome porque os seus pais escolheram. Os 2 primeiros nomes porque acharam bonito, e o restante são sobrenomes. Sobrenome é, em geral, o nome da família, que se põe a um ser humano assim que ele nasce, uma espécie de identificação. Uns são tradicionais e raros, outros são comuns, como políticos corruptos em Brasília. No caso, o Lima identifica que Isabel é filha de Cristiane de Lima Silva, e o Carrodéguas, que ela é filha de Antônio Marcos Carrodéguas Borges. Cristiane e Marcos têm esses nomes porque seus pais também acharam bonito. Cristiane, assim como minha mãe, e diferente de mim, tem um útero. E Isabel saiu desse útero, também puxado por um médico, bom, gentil e atencioso. Coincidentemente, Cristiane saiu do mesmo lugar em que eu saí. E isso a faz minha irmã, filha da minha mãe, filha do meu pai e vítima do Dr. Emílio. Portanto, esse bebê de nome Isabel Vitória Lima Carrodéguas é minha sobrinha. E como os pais de Isabel estão trabalhando, o tio de Isabel, no caso eu, que não estou fazendo nada, ficou para tomar conta dela, pois bebês precisam de cuidados especiais e por isso não podem ficar sozinhos, pois podem chorar de fome, dor, medo, solidão ou sede. Seu tio, portanto, tem uma incumbência de não deixar que nada disso aconteça. Isabel Vitória Lima Carrodéguas está deitada em um lençol que cobre o colchão do beliche que está no quarto, que é parte integrante de um apartamento localizado no número 106 da Avenida Bartolomeu de Gusmão, na cidade de Santos, que fica localizada na costa litorânea do Brasil, que é banhado pelo Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é um dos 5 que compõem a Terra, que apesar de ser chamada de terra, tem muito mais água do que terra. A impossibilidade da sobrevivência humana nas águas, somado ao sal da água dos oceanos e a necessidade da espécie humana de diariamente beber água sem sal, pode ter sido um dos fatores determinantes para que os autores do nome do nosso planeta tenham ignorado a grande presença de água ao batizá-lo. Imagine que toda a água do planeta coubesse em uma garrafa de 1 litro. Se separássemos a água doce, ela caberia num copinho de café. E a quantidade disponível para o consumo direto seriam apenas pequenas gotinhas. Isso é pouco, certo? Errado! Não é a água que é pouca, mas sim a população que está ficando muita. O Brasil, que em termos de água vai muito bem, obrigado, é um exemplo. Uma das provas disso é que se você passar em qualquer boteco de qualquer grande cidade e pedir um copo de água, não lhe cobram nada por isso. O número de pessoas que foram puxadas de um buraco por um bom, gentil e atencioso homem ou mulher é de aproximadamente 6 bilhões. Em média, cada habitante desse planeta, incluindo Isabel, seus pais, eu, minha mãe e o Dr. Emílio, consome direta ou indiretamente aproximadamente 280 litros de água por dia.
as necessidades indiretas são responsáveis pela maior parcela de consumo. São necessários, por exemplo, 1.900 litros de água para produzir 1 kg de arroz, 3.500 litros de água para produzir 1 kg de frango, 10.000 litros de água para produzir 1 kg de carne de boi, 150.000 litros de água para produzir um automóvel de passeio. Sem dúvida, a quantidade de água presente no nosso planeta não será suficiente para abastecer a humanidade nos próximos anos. A população crescente e os recursos hídricos estáveis fizeram com que países como o Kuwait desenvolvessem usinas de dessalinização, processo que transforma água salgada ou salobra em água potável. O custo para retirar água do mar através de processos como osmose reversa, por exemplo, é bastante elevado. Considerando a média do consumo anual direta e indireta dos países, isto representaria uma despesa anual de $1.895 por habitante. Para um país com 30 milhões de habitantes, por exemplo, isto representaria um desembolso anual da ordem de $56 bilhões. Longe de se interessar pelos números oficiais, Isabel se tranquiliza a saber que mora numa cidade litorânea. Porém, a água de todo aquele mar é salgada, salobra, e não serve para consumo. Será que Isabel terá para o resto de sua vida água potável? Água doce? Água consumível? Ou será que em algum momento de sua vida ela terá que se arrastar para conseguir água? Talvez não, talvez sim. Isso pode demorar 2 décadas, 2 anos, 2 meses ou 2 segundos.